Olha, no verão todo mundo fica aí super preocupado em cuidar da pele, passar protetor solar, beber muita água. Mas você sabia que as altas temperaturas da estação também podem aumentar os riscos de doenças vasculares? É um levantamento da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular mostra que o calor pode aumentar de 20 a 30% o risco desse tipo de doença. As altas temperaturas contribuem para a dilatação e favorecem o aumento da pressão nas veias profundas da perna. E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o angiologista Carlos Peixoto, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Boa tarde, e eu convido você a participar dessa conversa mandando suas perguntas para o endereço de telefone que está aí abaixo no seu vídeo. Bom, professor, a gente sabe que a dilatação, né, das veias nessa época do ano por causa do calor, ela é um mecanismo do próprio corpo, né, para não deixar a pressão cair ou aumentar, no caso, né, ela faz essa dilatação. Agora, quando que isso se torna um problema de fato? Isso, na verdade, é muito importante citar que, de maneira geral, as pessoas apresentam algum tipo de doença prévia. É importante dizer que a vasodilatação que acontece no verão é um fenômeno fisiológico normal que tem a ver com o período do calor. Por isso que nós, no clima tropical como o Rio de Janeiro, passamos por um problema maior do que nas pessoas de outros lugares mais frios. Mas, de maneira geral, há pessoas com história familiar, pessoas em relação principalmente à vida sedentária. Há alguns aspectos que envolvem. As mulheres mesmo sofrem mais do que os homens com esse tipo de problema. Professor, tem perguntas aqui já de assinantes. Vamos ver qual é. É a seguinte: sofri um AVC e tenho problemas de coluna. No verão meus pés incham e não posso usar calçados fechados. Muitas vezes tenho que tirar a sandália. E se fico muito tempo sentado ou caminhando muito, as pernas e os pés incham. O que devo fazer? Pergunta do Kleber. Em relação ao Kleber, ele sofreu um AVC, é importante saber se ele não teve nenhuma incapacidade física para caminhar. De maneira geral, e com problemas de coluna, creio que ele deva ter alguma incapacidade para isso. O melhor mesmo é ele procurar um especialista da Sociedade de Angiologia e Cirurgia Vascular que possa lhe dar uma orientação, porque ele foge, de maneira geral, às pessoas saudáveis. E, logicamente, ele precisa de cuidados maiores. Agora, professor, quais são os principais problemas que podem aparecer, né? Nas mulheres, as varizes, mas podem chegar até, por exemplo, a problemas mais sérios, como tromboses, por exemplo? Sim. Quando você tem as varizes, o que é, na verdade? É uma insuficiência venosa pelo fato de você contrair e dilatar a veia ao longo do tempo. As veias vão cansar com o passar da idade, as doenças são mais comuns nas mulheres, a cada 3 pessoas, 2 mulheres são comprometidas, e com isso você tem os fenômenos todos, e os hormônios a partir de 12, 13 anos influenciam diretamente nisso. A própria gravidez. Então, são fatores que cansam as veias. Então, do maneiro geral, é importante que seja feita a prevenção. Tá, agora, a pessoa que tem aquela manchinha vermelha, vê que está mais vermelho em algumas regiões do corpo, que normalmente acontece nessa época do ano, elas não precisam se preocupar. Mas quais são os sintomas que elas devem ficar atentas, assim, para que possa... No caso, quando aquele sintoma, aquela lesão fica mais de 3 dias, o paciente apresenta dor, inchaço na perna, muitas vezes nós temos um problema relacionado à infecção que erisipela, né? Então, a pessoa normalmente pode ter dor local, um pouco de febre, a presença de um gânglio na região inguinal dilatada, tudo são fatores que a pessoa deva procurar um atendimento médico. Professor, como o senhor falou em cansaço, né, da artéria ou das veias nesses casos aí, as pessoas com mais idade, elas precisam ficar mais preocupadas? Sim. As pessoas de mais idade, como eu disse, com o passar da idade há um aumento de problemas vasculares, as doenças arteriais principalmente. Então, com a longevidade, os pacientes devam fazer mais avaliações, as pessoas de maneira geral, ter cuidado a fazer um check-up pelo menos anual. O melhor tratamento é a prevenção. A doença vascular chegou a um boom muito grande por conta da longevidade das pessoas. Não é uma doença maligna, é uma doença benigna, mas infelizmente deve ser controlada e acompanhada pelo especialista. Professor, algum formigamento, alguma coisa que possa indicar que alguma coisa está errado, já deve buscar É muito importante médica? que seja feita uma análise. Hoje você tem a situação da alimentação, a importância da hidratação, a importância de fazer atividade física. Nós vemos aqui o Rio de Janeiro, isso facilita muito. Então, o paciente, a importância de combater o peso, tudo isso são fatores associados que ajudam a você ter saúde.
O mais importante é fazer a prevenção. As únicas coisas que não se controlam, um é o fator familiar, é o fator hereditário, o outro é a idade. Os demais fatores, a medicina de maneira geral está muito disponível a ajudar e a colaborar. Professor, muito obrigado, né? Estou te chamando de professor, né? Porque é autoridade aí no assunto, né? Muito obrigado. Mas, na verdade, eu estava conversando aqui, então, já agradecendo o angiologista Carlos Peixoto, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, da mesma forma. E com essas dicas aqui de saúde,